Fala, guerreiros, bom dia! Hoje, dia 10 de junho, né? Último dia da janela, e vamos falar aí, né, do único, né, praticamente o único reforço que deve estar disponível para a gente, né, no Mundial de Clubes. Todo mundo já sabe, né? Ainda não foi anunciado ainda pela diretoria, mas todo mundo sabe que já está fechado. Fluminense e Santos se acordaram, né? E um acordo até que vou trazer para vocês aqui, meio estranho, né? Meio estranho, não só o do Fluminense com o Santos, mas também do Fluminense com o Ceará. Tudo isso aqui e muito mais. E esse vídeo, além de falar da contratação do Soteldo, os pós e os contras do Soteldo, vou falar aqui também numa comparação com o nosso John Ares. Muita gente esquece, mas eu não vou deixar você esquecer, então fique até o final desse vídeo, você não vai se arrepender. Não é mais uma notícia igual, da contratação só do Soteldo, que o Soteldo foi contratado. Não, vocês não vão se arrepender do comparativo que eu vou fazer aqui entre o Soteldo e entre o John Ares. Então, vem comigo, depois da vinheta, nos encontramos para falar sobre a contratação do Soteldo, os valores, o que eu acho, a do Lelê, o que essa diretoria está fazendo. Meu Deus do céu. Vem comigo. Fala, guerreiros. Alexandre Pantoja, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Tamo juntos. O vídeo agora é sobre a compra do Soteldo, né? Então vamos falar muito sobre isso nesse vídeo. Vou fazer uma comparação com o jogador que a torcida tricolor queria muito que fosse 100%, e o Fluminense não fez essa compra. Eu vou explicar alguns detalhes da compra do Santos, dos valores pagos, do que o Fluminense está perdendo com isso, porque teoricamente não está ganhando, e você vai saber já agora aqui no canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Já inscreva-se, deixa seu like, compartilha esse vídeo com o maior número de amigos aí, canal crescendo. Muito obrigado a vocês, o crescimento do canal nesses últimos dias tem sido fantástico. Graças a vocês, graças a quem acompanha o canal aí, os amigos também de outros clubes que acompanham, dão essa moral, né? Conversam comigo pelo WhatsApp, manda mensagem. Aproveita, manda mensagem aqui, né, nos comentários, diga da onde você está assistindo esse vídeo, da onde você é, onde você mora, que eu vou mandar mensagem para você, para sua família. Saudações tricolores, mês de mundial, nervosinho, friozinho da barriga, um campeonato inédito, incrível, e o nosso tricolor tá lá. Mas esse vídeo é sobre o Soteldo, né? E uma comparação com o John Ares e o que o Fluminense está fazendo de errado para mim nessa transação. Vamos começar dizendo, Soteldo vale 5 milhões de dólares? Né? Eu acho que não. Né? É até estranho você falar que o Fluminense está pagando 5 milhões de dólares, que não são 5 milhões de dólares, já eu entro nessa questão. O Santos não quis, né, vender o Soteldo. O Santos não queria vender o Soteldo, gente. O Santos queria o Soteldo no elenco, é um jogador que fazia parte dos planos do Santos. É um dos principais jogadores do Santos hoje, junto com o Guilherme, com o Neymar, né, o Pituca, que voltou ao Santos. Então fazia parte para a temporada, para tirar o Santos dessa situação incômoda que está no Brasileiro. Eliminações aí na Copa do Brasil, não disputa a Sul-Americana. Então o Santos vem de uma crise aí desde o ano passado. E o Soteldo era um jogador que era, além de tudo, era uma moeda financeira para o clube, né? Ele é um jogador que tem 27 anos, ainda tem uma porcentagem aí, né, de ser bem vendido aí no mercado. Lógico, tudo depende do jogador, né? Porque o jogador não jogando é difícil de vender. Mas o Santos recusou 5 milhões do Atlético Mineiro no início do ano. As questões também da dívida do Atlético também influenciaram na não venda do Santos. Mas o Santos falou que não queria vender para o mercado brasileiro, e sim para fora. O Santos só tem 50% dos direitos federativos do Soteldo. Os outros 50% são do Tigres do México, que está querendo se livrar do Soteldo faz tempo. Só que ninguém aparece com uma proposta para comprar os outros 50%. E olha só que interessante. O Fluminense vai pagar 5,5 milhões de dólares ao Santos. Ué, não eram 5 milhões, Alexandre? Não, 5,5. 5 milhões que é o que o Santos quer, né? O Santos quer 5 milhões. Então o Santos está vendendo pelo mesmo valor, quase o mesmo valor que ia vender para o Atlético Mineiro. Quase o mesmo valor. Só que 5 milhões ele vai receber parcelada, né? Entrar no acordo de como vai ser esse recebimento. Os 500 mil que vem de dólares são da dívida que o Santos tem com o Soteldo,
Então o Fluminense vai pagar uma dívida que o Santos já tem com o Soteldo de $500 mil, né? E essa venda só foi possível porque o Soteldo ligou para o Marcelo Teixeira no domingo, conversou com o presidente do Santos e falou que seria bom para a carreira dele se ele mudasse de área, se ele fosse para o Fluminense, ser treinado pelo Renato Gaúcho, bebê. E o Marcelo Teixeira, que não queria ficar com um jogador insatisfeito, ele já tem um problema, né? Lembra que é o Neymar, né? O Neymar é um problema, é uma solução, né? Joga muito, mas é um problema que fora de campo ele tem, né, essa nuance dele, de ter gente filmando, aparecendo e tal. Isso às vezes incomoda, principalmente na fase que o Santos está. Então o Soteldo pediu, o Marcelo Teixeira atendeu, o Fluminense acabou chegando nos valores que o Santos queria, e a venda vai ser finalizada, né? Nos próximos dias teremos o anúncio, mas já é oficial já a venda dele. Mas por que, Alexandre, você está falando que a venda foi ruim? Vamos lá. O Santos pediu 50 milhões, o Fluminense vai comprar 50 milhões dos direitos federativos do Soteldo. 50% virá para o Fluminense. Show! Com esses 30 milhões que o Santos tem a receber, que ele só vai receber em relação aos 5 milhões. Com o dólar hoje, quase 300 milhões e 100 mil reais. O Santos vai pegar 15 milhões e já fez um acordo com o Tigres do México para comprar os 50% do Tigres do México. Então o Santos vai comprar 50 milhões, 15 milhões, 50% do Tigre do México. Então o Soteldo hoje, ele vale os 30 milhões que o Fluminense está pagando, mais os 15 que o Santos vai pagar ao Tigres. 45 milhões. Né? E nisso tudo ainda, o Marcelo Teixeira falou com o Mário Bittencourt, o Mário Bitcoin, ele teve que aceitar, né? Eu gosto de ver quando o Mário tem que aceitar alguma coisa vinda de outra pessoa. Porque como ele é autoritário, ele gosta de ser ditador, ditar as regras, ditar o comando de tudo, das transações, do que tem que fazer, deixar de fazer, que eu acho inadmissível nos tempos de hoje. Eu acho que você teria que ter pessoas competentes no comando para você delegar funções e não você como presidente, só porque é torcedor, só porque achar que você tem que resolver todas as questões. É por isso que ele se dá muito bem com o Paulo Angione. Porque o Paulo Angione é cascudo, ele não tá nem aí, ele não quer saber de briga, ele tá ali ganhando o dinheirinho dele, acatando as decisões do presidente, dá uma opinião ou outra, se for boa, o presidente aceita, se não for boa, ele também não briga, não tá nem aí. Por isso que é muito difícil você ver um outro cara para vir para a posição do Paulo Angione. Um cara que tenha a voz, um cara que tenha decisão, é muito difícil trabalhar com o Mário. Isso a gente já sabe. O Mário não gosta de gente que possa bater de frente com ele. O Mário Bitcoin não gosta. Mas o Mário Bitcoin tá pegando os bitcoins dele, né, do Fluminense, que não são deles, né, porque não gastam R$1, e tá fazendo uma transação absurda, né? Pagar 30 milhões pelo Soteldo, né? O Lessa, eu vi um vídeo do Lessa que ele falou que o Soteldo é o famoso Si. E eu concordo com o Lessa. Um abraço aí, o Lessa que está nos Estados Unidos, fez uma baldeação aí e tal, mas conseguiu chegar lá, né? Graças a Deus está fazendo vídeo lá agora. Você pagar 30 milhões para um cara que nesses últimos 5 meses, né? Tô botando nem esse mês agora, se lesionou 3 vezes. Ele voltou de lesão agora, jogou na Venezuela, mas está voltando de lesão. Teve lesão em março, abril e maio. Tá igual o Neymar, maluco. A gente já tem o Keno, que ficou 1 mês sem jogar e o Fluminense não divulgou se ele tinha lesão, se era parada para tratamento muscular, se era parada para regenerativo, se era parada para fortalecer a musculatura para ele jogar o Mundial. Ninguém sabe. E ele ficou 1 mês sem jogar, ele jogou muito bem no jogo, ficou mais 1 mês sem jogar, até mais de 1 mês, porque ele não tá jogando, nem entrou nesses últimos jogos. Então, assim, é mais um jogador para a gente ficar no departamento médico. A gente acabou de se livrar não, graças a Deus o Renato Augusto foi um homem, teve hombridade, caráter, gosto muito da decisão do Renato Augusto. Acho que todos os jogadores que são igual ao Renato Augusto, quando vê que não tá conseguindo render, vê que tá só, né, ganhando dinheiro, né, mas o jogador quer saber de dinheiro, né? Infelizmente o mundo é materialista. Então, nesse ponto vai ser difícil alguém ter um caráter assim, ó, não tô conseguindo render e tal. Acho melhor a gente terminar nossa história por aqui. Acho que saiu até pela porta da frente. Muita gente diz que ele saiu pela porta dos fundos. Não, ele foi homem, teve caráter, ele saiu pela porta da frente. E eu bato palmo pelas atitudes do Renato Augusto, né? Coisa que o Keno, de repente, poderia estar olhando, né? O Fluminense renovou até o final de 2026. Não precisava. Cara, o cara não joga, vem se lesionando muito. Agora a gente contrata um outro que vem cheio de lesão, tá se recuperando de uma lesão.
Quem garante que ele não vai nesse período de treino se lesionar de novo, ter mais uma lesão, de repente ficar fora até o final da temporada, a gente contratou um jogador até o final de 2028, né? E pasmem, que eu acabei não falando, com obrigação de vender ele no final do ano que vem. Isso mesmo, o Fluminense tem obrigação de vender ele no final do ano que vem. Por que obrigação, Alexandre? Porque o Santos botou na cláusula lá que se o Fluminense não vender o Soteldo até o final de 2026, tem que pagar mais 2 milhões de dólares para o Santos. Então, o que eu vejo é o seguinte, independente se o Fluminense vender ou não o Soteldo, o Fluminense vai ter que dar um dinheiro para o Santos, certo? Por quê? Porque na venda, se o Santos agora tiver 50% de direitos federativos, o Santos vai ter uma parcela na venda. E se não vender, o Fluminense tem que pagar 2 milhões de dólares pelos 50% do Soteldo. Foi isso que está ali no enrolo, né, do acordo entre Santos e Fluminense. Foi divulgado até pelo Diogo Dantas, né? Ele divulgou até desculpa, ele divulgou até o salário, né, que o Soteldo vai receber. Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho, deixa eu só terminar. Então, o cálculo é o seguinte, 5 milhões o Fluminense vai pagar. O Fluminense tem que pagar mais 2 milhões, que o Santos vai pegar os 50% do ticket por 15, né? E estipulou que o Fluminense tem que vender até o final de 2026 o Soteldo. Se não vender, o Santos tem que receber 2 milhões de dólares. Aí 2 milhões de dólares seria para os outros 50% do Soteldo. Então o Soteldo seria a compra mais cara do Fluminense, né? Até hoje. Que seriam mais 10 milhões e pouco de dólares, com dólar, né, alto do jeito que está, uns 10, 11 milhões. O Soteldo seria comprado pelo Fluminense por 41 milhões de reais. E o Santos comprou ele embaixo por 5 milhões de dólares, né? Venderia ele por 7 milhões de dólares, teria um lucro, né? Teria um lucro já com a transação do Soteldo. E o Fluminense está comprando ele embaixo por 5 milhões de dólares, que podem chegar a 7. O que isso tem a ver com o Arias? Vamos lá. O Arias foi comprado no mês de 2022 por 500 mil dólares do time dele lá da Colômbia, né? Isso aí, 500 mil dólares. Na época, bota aí, não sei quanto é que estava o dólar naquela época, mas vamos colocar que o dólar tivesse a 5 reais, 6 reais. Vamos botar 6 reais, vamos botar lá em cima, que não era, vamos botar um pouquinho lá em cima, era até menos. 6 reais daria o quê? 500 mil dólares, 3 milhões de reais, né? Pagou 3 milhões de reais pelo Arias, por 50%. 50% de direito federativo. Beleza. O time deles, a gente não sabia quem era o Arias, não sabia como é que ia jogar, compramos ele barato. Show. 2023, rendendo, o Fluminense no meio do ano foi lá, no time colombiano, e falou, eu quero comprar os outros 50%. Lógico, valorizado, jogando bem, titular, sendo convocado para a seleção colombiana, o Fluminense teve um aumento, teve um reajuste. Isso é normal. Se eu não me engano, o time colombiano pediu 2 milhões de dólares. Se não fosse 2 milhões de dólares, eram 2 milhões de euros. Então vamos lá, se não fosse um ou se fosse outro. 2 milhões de dólares. O dólar estava 5 também, 5. Eu estou botando 6, né? Porque o euro estaria 6 também. Então estaria igualando o euro com o dólar. Vamos botar o dólar a 5, 2 milhões dariam 10 milhões de reais. E em 6 reais seriam 12 milhões se fosse no euro. 12 milhões de reais. O John Arias sairia a 13 milhões de reais ou a 15 milhões de reais. Olha a diferença, gente. O John Arias sairia com 100% de direito federativo Fluminense comprando, que não quis comprar naquela época, que achou caro comprar o John Arias naquela época por 2 milhões de euros ou 2 milhões de dólares. O Fluminense hoje teria o John Arias por 15 milhões de reais. 100%. 100%. Porque ninguém garante, porque a gente não sabe os trâmites da renovação. A gente sabe que o John Arias renovou, não foi divulgado o salário do John Arias, mas a gente sabe que passa da casa de 1 milhão. Então é entre 1 milhão e 200 e 1 milhão e meio. Né? Um dos salários mais caros do elenco, junto com o Thiago Silva e com a renovação do Ganso, junto com o Ganso, que passou de 1 milhão também. Mas o Fluminense hoje teria gasto 15 milhões no Arias, né, de reais, e hoje o preço dele de venda é muito mais do que 15 milhões de reais. E o Fluminense está pagando 30 milhões de reais no Soteldo por 50%. Mário Bitcoin, me explica, qual a sua lógica? Primeiro, o Fluminense não está tão desesperado assim para um atacante igual o Soteldo.
um atacante que tem 3 lesões no ano, que não faz gol há 8 meses, né? Que cria confusão fora do campo, é um bad boy, pode ser um cara que tumultue um ambiente. O Fluminense não precisa desse jogador, não está desesperado para esse jogador. Ou você quis fazer as vontades do técnico Renato Gaúcho, que gosta do jogador e sabe como lidar com ele. Você tem que explicar. Porque o Fluminense precisa hoje de um homem titular de área. A gente vai para o Mundial de Clubes só com o Cano. A gente não pode contar com o Everaldo. E outra, a gente não pode contar com o Cano. Porque o Cano não vinha fazendo bons jogos, está mais de um mês sem jogar, né? Vai ficar praticamente 2 meses sem jogar e vai voltar num jogo muito importante contra o Borussia Dortmund. Fora de físico. Tecnicamente, fisicamente, fora de forma. Né? Porque jogo é jogo, treino é treino. Treino é treino, jogo é jogo. Então, é o seguinte. Essa contratação do Soteldo, comparação com o Ares, o que vocês acham? Vocês acham que eu estou falando loucura, que eu estou louco, alucinado, ou que eu tenho razão em achar que o Soteldo é uma contratação muito ruim para o Fluminense? Principalmente financeiramente. Eu não sei que tanta correria. É para anunciar um reforço para o Mundial. O Flamengo anunciou o Jorginho. O Flamengo tem um elenco, tem dinheiro, tem um elenco, tanto que o Palmeiras não anunciou ninguém. Ninguém. O Palmeiras está levando o elenco, mas não teve nenhuma contratação para o Mundial. A Leila faz as coisas pensando no que ela tem, no que ela pode e no que ela vai gastar. Será que o Mário Bitcoin falou, mas a gente não vai chegar no que a torcida almeja, né? A torcida também floreia muito. Foi o que ele falou no setor sul. Tivemos várias contratações que ninguém conhecia, que deram certo, como o Nino, John Arias, não sei o quê. E eu falo para ele que tivemos 300 mil que deram errado, né? Terãs, Lelê, hoje o Canóbio, o Thiago Santos. Renovação do Manuel, né? O próprio Everaldo, né? O Freitas. A gente for olhar que ele é titular, tem jogado um pouco melhor, mas o pessoal Freitas Ignacio veio do futebol peruano, né? Penúltimo colocado nas eliminatórias. Tá atrás só do Chile. Na frente só do Chile. Então, são duvidosos. E o Nino, ele não contratou o Nino não, gente. Não esqueça que ele não contratou o Nino não, ele contratou o Dodi. O Nino veio de contrapeso lá na negociação Criciúma, que eles botaram o Nino na negociação. Quem ele contratou foi o Dodi. O Nino veio de contrapeso e o Nino apareceu muito mais que o Dodi. Hoje o Dodi a gente não sabe, né, onde joga. A última vez ele estava no Santos, você nem se ainda tá, né? Mas ele contratou foi o Dodi, não foi o Nino não. Então é surreal. E surreal agora eu vou falar para vocês o salário que o Soteldo vai receber. O Soteldo vai ganhar R$1.200.000 de salário no Fluminense. Só quem ganhava isso era o Thiago Silva e a renovação agora do Ares. O Ares está ganhando mais de R$1.200.000. Né? E o Ganso agora nessas últimas renovações também pediu valorização, deve estar ganhando um salário mais de R$1.200.000 também. Então é inadmissível você já estar contratando. Mas ele tem 27 anos, tem preço de revenda? Tem, se jogar. Se ele não entrar em campo e ele não proporcionar para o Fluminense retorno técnico, né? Brigar, colocar o Fluminense nas finais. Mas ele não joga sozinho. Não joga. Mas ele vai ser muito importante, porque ele está vindo para fazer o que ele tem que fazer. Gols a gente já sabe que não vai fazer, né? Ele está igual o Everaldo, não vai fazer gol. Mas vai criar as oportunidades para os gols saírem. Mas ele tem que criar essa oportunidade. Ele não pode ficar se lesionando. Ele não pode criar confusão com o elenco. Ele não pode querer ser o bad boy. Ele não pode ter, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, o John Arias é muito mais do que ele. E o John Arias é o cara que joga consistente há 3, 4 anos. Com futebol maravilhoso. Até quando ele não joga bem, que a torcida acha que ele não apareceu, ele ainda joga melhor que muita gente. Para mim, ele junto com o Arrascaeta esse ano são os 2 melhores jogadores de futebol brasileiro e sul-americanos. O Arrascaeta deu uma crescente surreal também. Começou mal, deu uma crescente. E o Arias é constante, né? Não digo nos últimos anos, então, do Arias é consistência pura. Em gols, assistências, em jogo, né? O cara que se doa, joga toda a partida, não fica de fora.
Como é que você compara? Ah, mas era em 2022 que a gente comprou. Cara, não existe. Não existe. Essa comparação vale. 30 milhões no Soteldo hoje, com 3 lesões no ano, sendo bad boy, jogando poucas partidas no ano, que foi o único ano que ele jogou bastante partidas, foi com o Renato Gaúcho no Grêmio, comparar com o John Ares, que não temos a outra metade, não devemos ter mais de 50% do Ares, isso aí ser quase certo, porque quando há uma renovação de contrato, o Fluminense sempre perde uma parcela da porcentagem de jogador, né? Na hora da renovação, sempre perde. Sempre. Na hora de renovar, tem sempre os trâmites, sempre perde. O Mário não bota, o Mário não divulga, o Mário não coloca nada, mas a gente sabe que sempre perde. Infelizmente, só vai aparecer no balanço do ano que vem, porque o Mário não gosta de divulgar nada antes, até porque sabe que a torcida, a gente, né, que é repórter, que é jornalista, que é influenciador, vai criticar, porque a gente acha errado. E eu já estou achando errado essa compra do Soteldo. Espero muito que dentro de campo ele seja um grande profissional, ele jogue bastante, tenha uma boa temporada como teve com o Grêmio, né, com o Renato Gaúcho, e nos proporcione muitas alegrias, porque o valor foi alto por 50% do Soteldo. Em comparação com o nosso, né, brincadeiras à parte, Pelé colombiano, né, mini Maradona, realmente o John Ares vale muito mais, né? E eu até hoje eu não entendo porque em 2023 o Fluminense não fez a compra dos outros 50% por 2 milhões de euros ou 2 milhões de dólares. Não interessa, por um jogador que estava pronto, maduro, titular e mostrando uma consistência, uma regularidade enorme no time do Fernando Diniz de 2023. Tá? As comparações, né, do Soteldo com o Ares, minha opinião sobre a compra do Soteldo, né, em relação ao Santos. Lá em São Paulo tem alguns amigos falando que mesmo o Santos não querendo vender o Soteldo para o futebol brasileiro, estão soltando fogos e comemorando absurdamente o Fluminense ter comprado o Soteldo agora do Santos, tá? Então, analise aí, mande mensagem, diga de onde você está ouvindo o nosso vídeo, comente aí o que você acha dessa compra do Soteldo, você acha que o Fluminense fez certo, você acha que o Fluminense deveria ter comprado áreas lá atrás, esse outro 50% pelo valor que o time colombiano queria. Comente aí, né? Bote nos comentários. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo é muito importante, hein? É sobre uma notícia que saiu, né, de um diário inglês, não foi diário inglês, vou trazer eu não lembro, vou trazer. Fique ligado no próximo vídeo. O vídeo é sobre a possibilidade do Fluminense passar da primeira fase. Tá? E vocês não vão acreditar. As chances não são boas, hein? Vou trazer no próximo vídeo. Tamo junto, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Canal Guerreiro Tricolor. Verdadeiro canal da torcida tricolor. Abraço!